Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Quem encontrou, diga: encontrei. Diz assim o texto: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, a quem me agrado. Outras versões vai dizer: a quem eu tenho muito prazer. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos fazer menção de uma oração. Pai, hoje nós celebramos um dia tão importante, tão memorável, tão preciso, onde nós comemoramos, ó Pai, na nossa nação, o Dia dos Pais. Esta figura que tem um papel, ó Pai, fundamental, Pai, em toda a nossa sociedade, sobre toda a terra. E nós queremos pedir ao Senhor que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor, Pai, corrija rotas. O Senhor, Pai, nos dê discernimento. O Senhor nos dê, Pai, realmente, Pai, a sabedoria, para que possamos, ó Pai, continuar, ó Pai, conduzindo a nossa casa, a nossa família, de uma forma que realmente, Pai, agrada o Teu coração, norteia e abençoa a nossa família. Seja conosco, Pai. Abençoa mesmo cada lar, abençoa cada sacerdote, cada guerreiro, cada valente, cada provedor, ó Pai, que se encontra aqui nesta noite, que veio ouvir a Tua voz, que veio oferecer um culto racional na Tua presença. Ministre, Pai, sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diz: homens, vocês podem me ajudar com uma coisa, sim ou não? Eu vou ajudar vocês, mas no final do culto, vocês me ajudam de segurança lá na porta, porque o que eu vou falar aqui, as mulheres talvez não vai gostar muito não. Então vocês me ajudem aí, vocês paguem depois aquela água com gás com limão para mim, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Cadê as esposas aí? Diga amém. Esposas, olhem para mim. Posso pedir algo para vocês, sim ou não? Por favor, ensine os seus filhos a honrar os seus pais. Como pastor, num dia memorável como esse, a presentear os seus pais, a você pegar os filhos e ir em algum lugar comprar um presente, inspirar eles a comprar o presente e entregar para os pais. Até sabe por quê? Porque quando é o dia das mães, há do pai que não fazer os filhos entregar um presente para a mãe. Hã? Faz sentido sim ou não? Ou é só lá em casa que esse negócio é assim? Você não me deu nenhum presente? Você não colocou nenhum presente na mão desse menino para me dar, dessa menina, mas nenhum presente? Mas você está miserável, você está pão duro, né? Será que eu não mereço? E isso, e aquilo? Mas e aí quando é dia dos pais? Passa. Nós precisamos, não é sobre isso que eu vou falar não. Homens, vocês vão me defender lá no final. Não é sobre isso que eu vou pregar hoje. Mas nós precisamos, queridos, ensinar os nossos filhos também a honrar o pai, a figura paterna. Porque nós falamos muito das mães, e as mães são bênçãos, sim ou não? Por que eu ouvi mais voz de mulher suando assim? São uma bênção. Mas nós precisamos também ensinar os filhos a honrar a figura do pai. E queridos, não vem com conversa para mim com esse negócio só Deus abençoe, isso é uma bênção, queridos. Honra é o quê? Qual que é o princípio da honra? Um dos pilares deles, presente. Eu mostrei até um iPhone assim para dar dica. Presente. Presentear mesmo. Terça-feira eu passo lá em casa, que quarta-feira eu estou indo para São Paulo. Terça-feira eu passo lá em casa e entrego o presente do meu pai. Ah não, pastor, mas é que mais foi presente na minha vida a mãe, mas seu pai está vivo? Tá, então é o seu pai que você tem que presentear. Ah pastor, mas eu tenho algumas coisinhas. Eu já vou falar sobre essas coisinhas, vamos tratar isso hoje. Ensina a honrar a figura do pai.
Porque com muito respeito às mães, nós te amamos muito, vocês são maravilhosos, mas nenhuma mãe pode substituir a figura do pai. Nenhuma. Por mais que elas sejam maravilhosas, uma bênção na nossa vida. Aliás, eu fui criado só pela minha mãe. Mas não tem como uma mãe, ela exercer o papel do pai. Como diz o ditado lá fora, cada qual, como diz o cuiabano, no seu quadrado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você olha para a palavra de Deus, nós vamos entender que cada um tem o seu papel. Então, dentro do nosso lar também, nós precisamos ter um espírito de honra. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim: na nossa casa, sempre vai ter o espírito de honra. Amém, povo de Deus? Posso começar a pregar agora? Mulheres, vocês ainda amam o seu pastor? Tem que amar do mesmo jeito, mesmo não querendo. Sabe, queridos, a partir desse texto eu quero pensar algo com vocês. Invariavelmente nós somos machucados e nos machucamos em relacionamentos. Aliás, relacionamentos são grandes chaves da vida. Mas há também mulheres machucadas pelos seus maridos e maridos machucados pelas suas esposas. E amigos também machucados por amigos. Ou seja, nossos relacionamentos, de forma invariável, aqui ou acolá, nós nos ferimos, mas também nós nos curamos neles, sim ou não? Mas o que eu quero te levar a entender hoje, é que a principal ferida da sociedade, é a ferida da orfandade. E é por isso, que tem 1 ano que eu estou estudando sobre isso, e é por isso que eu trouxe o livro, A Jornada de Menina a Homens, para esse primeiro tempo de discipulado, e é um dos livros que eu estou lendo, há mais ou menos também há esse 1 ano. Deus ministrou essa palavra de maneira muito forte ao meu coração, e eu nem concluo ela hoje, eu concluo a metade dela hoje, e a metade, sem ser nesse próximo domingo no outro. Hoje eu quero falar com vocês a partir disso, eu quero falar com vocês sobre esse tema aqui, ó, que será projetado. Quero falar com vocês sobre vencendo o espírito de orfandade. Diga assim: eu preciso vencer todo espírito de orfandade. Escute, preste atenção. É por isso que hoje, no Dia dos Pais, eu quero trazer essa palavra com tanta seriedade aos nossos corações. Pois o espírito de orfandade se instala e age justamente quando nós perdemos o significado, quando nós perdemos o conceito e principalmente a afirmação da figura paterna, da figura de pai. Hoje eu quero levar cada pai e cada um que está aqui presente nesta noite a entender a importância da paternidade na vida de um filho. Esta palavra é uma palavra de meditação, não é uma palavra que eu vou gerar eloquências aqui, como foi na semana passada, e com louvores, aquela pegada, não. Esta palavra é uma palavra de ensino, é uma palavra de direcionamento. Então, por favor, coloque amor em cada uma das minhas palavras, porque talvez algumas coisas que eu vou tratar aqui, vai tratar o seu coração. E eu sei que algo que possa gerar aí no seu coração não é contra mim, meu coração é muito guardado em relação a isso, mas eu sou a representatividade de uma figura paterna, e tem algumas coisas que vêm com a orfandade, que só a minha figura por si, ela já confronta o coração de muita gente que ainda tem um espírito de órfão. Então o que eu quero levar você hoje, com muita graça e favor, em uma palavra de ensino, é você entender que nós precisamos, todos nós, vencer esse espírito de orfandade. E quando a Muriel vem e dá abertura falando justamente sobre isso, eu falei: Senhor, obrigado, porque é tempo de nós realmente falarmos sobre isso. Então quem está pronto, diga amém. Então diga para o irmão do seu lado aí: hoje o pai vai falar comigo, diga para ele. O inteligente ouve, mas o inteligente sábio, ele ouve e anota. Tem aqui muitas coisas, pérolas, ferramentas que eu vou te entregar, e que se você anotasse, seria de muita valia para você. Se não, depois vai ficar no canal nosso do YouTube, você vai lá e ouve novamente. Presta atenção. Por que paternidade é importante? Já vou começar a liberar algumas coisas para vocês. Vai escutando e vai anotando. Porque filhos não afirmados se sentem rejeitados e acreditam que não são amados. Então, feridos, meninos e meninas machucados pela paternidade, vivem uma vida aquém dos seus propósitos. Entendam, a escassez de verdadeiros pais na nossa terra.
há uma escassez de verdadeiros pais sobre a terra. E isso está amaldiçoando a nossa civilização de uma forma completa. Para você ter uma ideia, os milhões de homens presos nas penitenciárias confirmam isso. A esmagadora maioria daquelas pessoas que estão presas em cadeias nunca tiveram um relacionamento funcional com os seus pais. Para você ter um parâmetro, o percentual varia de nação para nação, mas gira em torno de 75% a 90% de todas as pessoas presas. Para vocês terem ideia, atualmente existem milhões de homens encarcerados que vivem vidas de violência e rebelião, simplesmente porque os seus pais os abandonaram. Presta atenção nisso, a ausência da aprovação paterna criou uma fome de amor, de gente com um coração vazio de valor próprio. O espírito de orfandade traz consigo um sentimento de abandono, um sentimento de solidão e de alienação e de isolamento. Todo órfão quer se isolar. Sabe, queridos, muitos de nós podemos ter pais, mas ainda nos sentimos assim solitários, abandonados e também alienados. O espírito de órfão carrega um sentimento de alienação parental. O espírito de órfão tenta conquistar o amor por meio do sucesso. Precisa ser aceito, precisa ser aprovado, precisa ser visto de alguma coisa. Para vocês terem uma ideia da seriedade disso, o livro mais vendido hoje se chama Café com Deus Pai. Best-seller. O livro mais vendido hoje é o Café com Deus Pai. Para quem não sabe, o autor deste livro tem uma incrível história com o seu pai. Aliás, uma história onde ele começou a apanhar com 7 meses de idade. O testemunho dele é fortíssimo. E sabe por que ele teve tanto sucesso em seu livro? Inclusive também é o podcast mais ouvido hoje no Brasil. Porque ele preencheu um gap. Ele atingiu em cheio uma ferida que está presente em toda a nossa sociedade e civilização chamada orfandade. Atingiu no peito, na veia. Mas lembre-se disso, a Bíblia nos diz, presta atenção, que nós recebemos um espírito de adoção e que na verdade nós clamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. Agora, a contracultura, no entretanto, é a expressão desta dor. A contracultura também é a expressão da rejeição, do repúdio dos seus genitores. Entendam, a dor de não ter ido e realmente se sentido também amado e celebrado na sua chegada sobre esta terra, é um vazio grande demais no coração dessas pessoas que têm um espírito de orfandade. Por isso, o abandono paterno deixa cicatrizes que só podem ser curados por Deus, e inclusive por meio do perdão, da aceitação e do amor do nosso Pai Celestial. Olha como isso é sério. Homens que não estão seguros no amor de Deus, o Pai, jamais se sentirão seguros em qualquer outro relacionamento. Vou repetir isso. Presta atenção. Homens que não estão seguros no amor de Deus, o Pai, jamais se sentirão seguros em qualquer outro relacionamento. Por isso que eles com facilidade rompem relacionamentos. Ou seja, a afirmação de um pai, portanto, é a experiência mais poderosa que um menino ou uma menina pode ter. E é aqui que começa, do texto que lemos, o ministério de Jesus. Pois quando ele é batizado nas águas, surge o Pai, e o Pai nos céus diz: você é o meu filho amado, querido, aceito, em quem eu tenho muito
prazer. E é a partir daqui que Jesus está pronto agora para enfrentar o diabo e todos os seus demônios. Queridos, é saindo daqui também que inclusive Jesus está pronto para enfrentar o mal e bater de frente com ele. E sabe por quê? Porque ele tem a aprovação e a aceitação da pessoa mais importante. Ele não precisa ficar mendigando amor e indo atrás de aplausos, pois ele já recebeu o aplauso dos céus. Senhor, eu entendi que ia ser um silêncio, mas eu não imaginei que ia ser tão silêncio assim. Mas o Senhor está falando comigo e com você, e já curando e tratando algumas coisas dentro de nós. Então nesta mensagem eu quero constratar aqui, um espírito de orfandade com um espírito de filiação, ou do filho amado, do filho aceito. A diferença. Então a primeira coisa que você precisa entender para vencer o espírito de orfandade e se ver como filho amado é, primeiro, o espírito órfão opera por insegurança e ciúmes. Vou repetir. O espírito de orfandade, ele opera por insegurança e por ciúmes. Aquele que tem um espírito de orfandade, essas duas coisas é muito forte dentro de si. Uma insegurança, é uma pessoa insegura com tudo e com todos. É uma pessoa muito ciumenta, possessiva demais. Possessivo demais. O espírito órfão luta constantemente contra o ciúme e a insegurança, visto que a segurança se origina de um relacionamento seguro com os pais. Entendam, todos nós precisamos de um lar para se sentir à vontade. Coisa boa é você estar na sua casa e se sentir à vontade, sim ou não? Lá você não precisa passar maquiagem, lá você pode desinformar. Tinha um amigo meu que falava assim: pastor, é uma figura. Pastor, só depois que eu casei com fulana, que eu entendi que tinha a forma que era igual os Transformers. Desformava, pastor. Em casa você não precisa disso, amém? Em casa você é você mesmo. Em casa você é você mesmo. Então todos nós precisamos de um lar para se sentir à vontade, para desestressar, para relaxar. Até porque você não pode sangrar num tanque de tubarão. É fatal. Mas você precisa de um lugar onde você pode ser aceito e amado de uma maneira incondicional, sendo você como você é. Aliás, diga para a pessoa do seu lado: daqui você é amado do jeito que você é. Sem mostrar performance, sem tentar parecer inteligente, sem mostrar de alguma maneira que é importante. Escute isso. Pessoas com espírito de orfandade têm dificuldade em ouvir um pai biológico ou espiritual elogiar seus irmãos ou amigos. Como assim? Elogia todo mundo, mas não me elogia? Elogiou o Júnior, eu já fiz muito mais coisa do que o Júnior, não me elogiou nunca. Orfandade. Parece que o elogio aos outros diminui você. Parece que quando alguém é aplaudido ou celebrado, isso de alguma maneira te afeta. Mas filhos amados, olha a pegada da diferença. Que estão bem resolvidos em Deus. Estão tão seguros no amor e no favor do Pai, que se contentam em servir em qualquer função. Sejam eles no comando, e sejam eles celebrando, ou celebrados, ou não. O espírito de orfandade tem ciúmes do sucesso dos irmãos. A orfandade inclusive se alegra quando o irmão fracassa, porque isso o faz se sentir melhor acerca de si mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Só para ver se vocês estão acordados, que o silêncio permanece. E na parábola do filho pródigo, que eu gosto inclusive de chamar a parábola do pai de amor,
O filho que ficou para mim, é uma das maiores expressões da ação de um espírito de orfandade. Para mim, o desafio maior não é nem do filho que saiu e foi, acabou com tudo. É aquele que ficou. Pois ele não comemora, ele não celebra a volta do irmão que voltou para casa. Ele teve ciúmes. E a orfandade grita, ou gritou inclusive dentro da alma daquele que ficou. Para mim, diz ele, ou disse ele, nem um cabrito sequer o Senhor me deste. A expressão da orfandade era tão grande dentro do coração daquele filho, que ele chama o seu pai de senhor, não é nem de pai. Aqui é um outro gap também, porque toda pessoa ou ser humano que teve dificuldade ou tem dificuldade com a figura paterna, ele não consegue ver Deus como pai, ele vê Deus como Senhor e como Deus, e ele tem dificuldade com toda figura de autoridade, professor, polícia, pastor, qualquer um. Mas o filho que é maduro, aceito, amado e bem resolvido dentro de si, ele sempre estará comprometido com o sucesso dos irmãos. Ele quer ver os irmãos crescer. Aliás, uma das coisas que eu ensino nessa casa, e que precisa ser uma verdade vivida, não só ouvida e uma frase de efeito, é que os mais velhos precisam honrar os irmãos mais novos, e os irmãos mais novos precisam abençoar e ser uma bênção também na vida dos irmãos mais velhos. Os mais velhos são os pilares que promovem os mais novos, e os mais novos são aqueles que honram os mais velhos, porque vieram antes e abriram o caminho. Você está entendendo? Diga amém. Então entenda, o filho amado, ele sempre está seguro do seu valor, e ele não vive em disputa. Aqui é outro desafio. Ele não vive em disputa, ele inclusive não trabalha por elogios humanos. Você já viveu em alguma situação, em alguns momentos que você vive contemplando pessoas que o tempo todo está disputando de alguma forma, ou com alguém, ou com todos? Saiu no trânsito, estava andando a 80, o cara passou ele a 83, falou, não, agora eu ando a 120. Mas por um profundo senso de afirmação do que Deus, o Pai, já disse: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É por isso que ele se move. Ele não se move por disputa. Ele já sabe quem ele é. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ei, olhe para mim, cuidado. Cuidado com isso aqui. O que, pastor? Vou dar uns exemplos, trazendo para o nosso contexto. Como eu? Olha o eu, é centralizador. Eu vou provar que eu prego melhor, eu vou provar que eu canto melhor, eu vou provar que eu toco melhor, eu vou provar que eu danço melhor, que eu pinto melhor, eu vou provar que eu faço com mais excelência. Esse ou aquele não sabe, é eu que sei. Todos vão ver que eu sou capaz, que eu dei conta, que eu venci. A disputa interna o tempo todo. Como disse o Murian, esses dias que passou por aqui, e que foi bem tratado nessa área, cuidado, tudo dele era orfandade. Ele pegou a turma do louvor, que tudo era orfandade. Isso é orfandade, isso é orfandade. Mas faz sentido. Em segundo lugar, entenda isso com muito amor: o filho não afirmado vive marcado por relacionamentos quebrados. Coloca amor nas minhas palavras, por favor. Essa cara barbuda, essa cara cinzuda, receba isso com amor, e deixa eu ministrar isso ao seu coração. Para vencer o espírito da orfandade, você precisa entender isso aqui, ó. O filho não afirmado vive marcado por relacionamentos quebrados. Não vai, não rompe. Filhos não afirmados vivem em desconfiança e esperam a perfeição nos seus relacionamentos. Escute isso aqui, ó. A marca de um órfão é quando na verdade, deixa eu aqui melhorar isso. Quando eu digo órfão, não é simplesmente aquele que não teve um pai, mas alguém que teve um pai, mas um pai disfuncional. Você pode até ter tido um pai ali, presente em casa, mas ausente. Era um pai disfuncional.
não gerou uma paternidade, uma filiação de filho, a afirmação, a aceitação que você precisa, ou precisava e necessitava. Então escute, a marca de um órfão é de alguém que rompe relacionamentos facilmente. Hoje ela está, amanhã não está mais. Para ele ou para ela, não tem dificuldade nisso, tanto faz. Pois eles não são tensos, extremos naquilo que fazem, denso naquilo que fazem. Para eles não é nada demais, inclusive acabar, por exemplo, com mais uma amizade que já vem há algum tempo aí. Ou seja, a marca de um órfão é sair por aí quebrando conexões. Por exemplo, casando e se descasando, rompendo amizades, pois eles não conseguem ter ou manter um relacionamento a longo prazo, tem dificuldade com isso. E essas pessoas esperam relacionamentos perfeitos, sendo que nem elas são perfeitas, estão falhas e erram também. Mas elas têm uma expectativa irreal, que gera uma grande decepção, e elas são facilmente frustradas. Facilmente se frustram. Ou seja, na primeira falha de um líder, eles já se rebelam, eles já se desviam, eles já se levantam, rompem, quebram relacionamentos. Quando o homem, por exemplo, abre o seu coração, emoções e alma para uma figura de autoridade dentro disso aqui, apenas uma palavra dita fora do lugar acerca do seu valor ou da sua dignidade para realmente aquilo que é necessário, basta para devastá-lo ou destruí-lo emocionalmente. Ou seja, pessoas com espírito de orfandade são pessoas muito frágeis, facilmente trinca e quebra. Assim, pais devem entender o poder das suas palavras em relação aos seus filhos. É por isso que Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com aquilo que você libera sobre o coração dos seus filhos, pais. Queridos, é por isso que muitos homens não querem correr o risco de serem magoados. Muitas pessoas não querem ser rejeitadas novamente, por isso não confie o seu coração a mais ninguém. Não abre o coração, não dilata o coração, não permitem alguém chegar e acessar, nem sequer para te amar e te cuidar. Eles se fecham porque temem que alguém os use, ou pegue qualquer fraqueza sua, e isso os impeça de chegar ao seu destino. Não posso abrir o meu coração. São superficiais nos seus relacionamentos. Pessoas não afirmadas também não sabem se submeter a uma autoridade. Aqueles com espírito órfão têm muita dificuldade em entender como ser filho. E com isso, consequentemente, têm dificuldade de confiar em alguém. Confiar de maneira suficiente para receber correção. E também se submeter verdadeiramente a uma liderança, a um direcionamento. O que predomina é o espírito de independência. Você fala, vai por aqui, mas eu faço do meu jeito. Eu vou por aqui, vou por lá, não faço do jeito que você falou, ou do jeito que você pediu para fazer. Eu faço do meu jeito, porque eu tenho um espírito de orfandade dentro de mim. Não fui afirmado, aceito, eu faço do jeito que eu quero. Por favor, eu só estou dizendo o que o espírito de orfandade faz. A maioria dos cavaleiros solitários são, na verdade, pessoas com espírito órfão. Pessoas carregadas de orfandade rejeitam outros porque têm medo de se decepcionar. E eles se escondem e escondem quem são e mascaram suas fraquezas. Eles acham que se as pessoas descobrirem as suas falhas, elas nunca vão amar elas de verdade. Então elas não são completamente transparentes, são superficiais. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, não dorme ainda não, chegou na metade da mensagem. Presta atenção nisso. Isso aqui é importante você entender. Um filho abusado, um filho ou uma filha abusada, vai associar todas as figuras paternas à dor e ao abuso que sofreu. Toda figura paterna
a pessoa que foi abusada, ela vai remeter isso a toda figura de paternidade. E até que isso se cure do seu passado, ele ou ela será um ser influenciado pelo espírito de orfandade. Aqueles que carregam um espírito órfão, interpretam tudo através das lentes do abandono, da rejeição e da decepção. Sim, alguns de nós somos abusados, também negligenciados, e por isso desconfiamos de toda figura de autoridade. Sei não, hein? Tá bonzinho demais, tem alguma coisa por trás aí. Não é bem assim não. O que está esperando em troca? Será que é isso tudo mesmo? O que não mostrou ainda? Essa na verdade é a marca da contracultura. É a rebelião contra toda figura de autoridade, seja policial, pais, políticos, professores e até pastores. Toda a figura de autoridade. Muitos conseguem seguir sozinhos e enfrentar a dor, inclusive da rejeição, que é uma das maiores dores da alma do ser humano. Eles até se entregam, mas não totalmente, pois eles nunca se permitem entrar neste tipo de relacionamento profundo, de amizades profundas, de tensos afetos, porque estão sempre desconfiados. Será que não está me enganando? Atrasou meio segundo, o que aconteceu? Por que não ligou? Por que não avisou? Muitos não conseguem lidar com a intimidade emocional. Escute isso, e vão não muito além de um relacionamento e de uma religiosidade superficial. Estão aqui, mas não se entregam por completo a Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus é o Pai, Ele é a figura paterna. Mas como eu não fui curado, eu não fui afirmado, aceito, visto e quisto, eu até venho para a igreja, eu até digo que eu sou crente evangélico, mas eu não aprofundo a minha vida cristã. Eu tenho apenas uma vida religiosa, superficial. Eu não aprofundo nas águas com Cristo. Faz sentido o que eu estou pregando aqui, sim ou não? Mas o filho amado, ao contraste, esse tem flexibilidade para ajustar cada relacionamento de acordo com os compromissos verbais ou não verbais que foram afirmados ou que foram feitos. Eles entendem que um dos sinais ou dos níveis da sabedoria da vida é identificar um nível do comprometimento das pessoas com você, para você não se decepcionar, porque aprende da pior forma possível que a vida também é feita de decepções, quando você nutre expectativas mais altas do que deveria sobre as pessoas. O problema não está nas pessoas, o problema é que talvez eu e você, nós colocamos expectativas demais nas pessoas, quando a sua expectativa tinha que estar no Senhor. Ou seja, o filho amado, ele é bem resolvido, mesmo diante de tais decepções da vida. Pergunte para a pessoa do seu lado aí, está tudo bem resolvido aí? Pastor, como eu sei disso? Você já se decepcionou com pessoas e por isso você se afastou e se feriu e se fechou? Se sim, é sobre isso que estou falando. Terceiro, o espírito de orfandade serve a Deus para ganhar o amor do Pai. Isso aqui é sério. O espírito de orfandade serve a Deus para ganhar o amor do Pai. O espírito de orfandade está constantemente se esforçando e tentando conquistar o amor do Pai por meio de realizações, seja no ministério, seja na carreira, seja na vida. O tempo todo está precisando da afirmação, da aceitação, da aprovação. E ele quer conquistar, ou ela quer conquistar por meio das realizações. É por isso que muitos querem servir ao Senhor só pelas obras. Mas nós somos salvos por obras? O espírito de orfandade, o espírito do filho não afirmado, é movido pela necessidade do sucesso para mostrar para os outros.
A preocupação não é o pai, a preocupação é os outros. Muitos tentam realizar grandes feitos, mas com a motivação de satisfazer, escute, um profundo anseio de seus corações, de serem aprovados, aceitos e vistos. Querem coisas grandes, mas apenas para serem vistos, apenas para serem aprovados. Não por uma missão, por um propósito, ou por algo que Deus colocou no seu coração, é pela necessidade da aceitação. Jesus sai daquele momento do batismo atestado, ovacionado, aprovado pelo Pai. E agora ele está pronto para enfrentar o deserto, está pronto para inclusive enfrentar a tentação, porque foi a partir daqui. E aliás, as tentações surgem, escute isso, justamente sobre estas áreas mais frágeis, aonde a gente precisa ficar provando e afirmando quem nós somos, o valor que temos, e como somos bonitos, como somos inteligentes, como nós somos fortes. Queremos ser vistos. Logo, essas pessoas estão em busca do sucesso, em vez de serem guiadas pelo Espírito Santo. Por exemplo, muitas pessoas se sentem em enormes, ou se enfiam, se colocam em enormes dívidas, só para provar que são bem-sucedidas. Elas acham que podem se sentir bem consigo mesmo, com grandes realizações. Tem o que não pode ter, adquire o que não consegue ter apenas para mostrar ou provar algo para alguém que muitas vezes nem o conhece. Entendam, a orfandade é um abismo grande demais para o sucesso ou desempenho preencher essa lacuna no nosso coração. Agora, o filho amado, ela é conduzida ao seu chamado e à sua missão pelas mãos do Pai, não pelo sucesso, não pela aprovação. É conduzido pelas mãos do Pai, é o Pai que direcionou, é o Pai que deu destino, é o Pai que deu a visão, é o Pai que deu a missão, não é por aprovação, por afirmação. Filhos amados são dirigidos pelo Espírito Santo, esperando pelas oportunidades no Senhor, sem alarmar o seu próprio sucesso. Já está dando certo, já deu certo, mas Deus está mandando você avançar ainda mais, avançar um pouco mais, mas você está indo no tempo do Senhor e aguardando no Senhor, porque você não precisa ficar alarmando o sucesso que Ele já te deu, você já foi afirmado no Pai. Queridos, eu estou bem, não estou bravo não, tá? É fácil você encontrar essas pessoas. É, pastor? É, onde que elas estão? Olhe para mim aqui. Elas estão no Instagram, o tempo todo fazendo pose. Não, não é que você não possa postar, não é isso. Não é isso. É que o veneno ou o remédio depende da dose. Aí é contigo. O filho amado, ele serve a Deus, escute, por ter um sentimento de aceitação, de favor. É por isso que ele serve a Deus. Por esse sentimento já de aceitação, de favor. Os filhos amados já sabem que são aceitos e servem aos outros pela abundância que tem desta aceitação que ele já recebeu. Então ele só quer transmitir isso. Por isso hoje nós precisamos de líderes que vão além dos seus títulos e se envolvam como pais espirituais com estas pessoas de uma forma pastoral. Queridos, com um incrível colapso da família, a igreja, diga a igreja, é a única esperança para realmente restaurar este vácuo deixado nos corações dos órfãos da sociedade. É a igreja. Eu fiquei maravilhado, acho que foi na semana passada, nessa semana, nós comentamos até que sexta-feira aqui com a liderança, nós fazendo um atendimento com uma família preciosa, no gabinete ali,
E aí a pessoa falou assim: pastor, e daí isso, aquilo? Foi muito bom lá no pastor Cláudio. Cadê o Cláudio? É verdade, o pastor Cláudio é uma bênção. O Cláudio é o nosso aqui. O pastor Cláudio é uma bênção. Filhos amados não precisa de títulos para exercer o amor e a paternidade na vida dos filhos, também espiritual, que Deus já os deu. Preciso de um título, de um óleo na cabeça, de uma carteirinha escrito PR na frente do meu nome para exercer isso. Igreja, nós precisamos dos filhos amados. Nós precisamos de gente bem resolvida na sua autoestima e que não baseia a sua identidade em títulos de sucesso, ou em títulos e em sucessos. Sabe, queridos, há 20 anos cuidando de gente, eu vejo tantas pessoas precisando de um título para poder se afirmar. Há muitas pessoas que querem, olhe para mim, a garantia, elas querem o selo, elas querem uma marca de algo. Pensa comigo, por exemplo, só para pensar com você: eu quero ser pastor. Mas por que você quer ser pastor? Você quer cuidar de gente? Porque ser pastor é cuidar de gente. Não, é porque eu preciso disso para que as pessoas me valorizem. Então nem começa, irmão, vai dar ruim o negócio. Um outro exemplo: eu quero ser médico, eu quero ter o título de médico. Mas por quê? Porque eu preciso provar que eu sou inteligente, que eu sou capaz. Vou parar por aqui, mas qualquer outra profissão, vocação, qual é a sua motivação para isso? É a missão que Deus te deu? É o propósito que Deus te deu? Ou tem algo além aí dentro? Porque talvez a figura do pai, ou a falta da figura do pai, falou que você não daria em nada, que você não conseguiria isso. E talvez Deus te chamou para ser pastor e você foi ser médico. E talvez Deus te chamou para ser médico e você está sendo pastor. Deus criou a igreja como uma família de famílias, amém? Justamente para prover pais e mães espirituais, ajudando a curar a dor, de fato, da rejeição no coração desses filhos órfãos. Presta atenção nisso. Infelizmente hoje no mundo, nós temos poucos pais espirituais funcionais. Eu estou falando de pais funcionais espirituais. Tem um monte de gente que prega a palavra do evangelho. Agora, pais espirituais funcionais é outra coisa. Eu entendi tanto isso, que como eu chamo vocês, igreja, de ô filhão, ô filhona, porque eu entendi que antes de ser pastor eu preciso ser pai espiritual. E ser um pai espiritual não está ligado a um PR na frente do meu nome. Está ligado à missão que Deus me deu para exercer como um homem, como sacerdote sobre a terra. Mas isso não vem de hoje. Paulo já falava sobre isso. Projete para mim 1 Coríntios 4,15. Paulo já vai falar aí que muitos ensinavam a palavra, tinham seus mestres, mas olha o que faltava. Porque ainda, olha aí, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, olha aí, não teriam muitos, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. No livro A Jornada de Menino a Homens, que foi esse discipulado que nós acabamos de concluir aqui com os homens, ele relata que a maior dor dos homens, em primeiro lugar, é a ausência de uma figura masculina funcional. De um pai, de um homem, que seja o exemplo, que seja a referência e que seja o modelo. De um homem que lhe aponte o caminho, que lhe dê a identidade, que mostre os limites, ou amplie os seus limites. Não é só dar limite, é dizer, você vai muito além do que eu fui. Até porque isso é o que significa, é o que o pai faz. Ele dá direção, ele dá identidade, ele limita o caminho, mas ele também dá destino no caminho. E Farrell,
um dos escritores, que também fala no livro, ele diz que a segunda dor de um homem é que não se encontra na sociedade homens como, por exemplo, uma grande massa, psicólogos, pedagogos, professores. Normalmente, os meninos só encontram com mulheres. Por exemplo, olhe para mim, em casa, quando a criança está pequena, os pais têm que ir para o trabalho, quem fica cuidando dos filhos? É a figura masculina ou feminina? Vai para a escola, cresceu um pouquinho, agora vai para a escola. A maioria dos pedagogos, dos professores, é homem ou é mulher? O que vai enraizando, o que vai deixando o tempo todo a marca no coração dos homens, são a figura materna de mulher, não referência masculina. Então, ele não tem um homem em casa, muitas vezes, e também não tem um homem na sociedade como referência, como alguém que pode o modelar, o direcionar, o ensinar e o inspirar. E terceiro, a terceira maior dor de um homem é a falta de identidade para viver o propósito na vida. É um dos 3 pilares que o livro aponta. Há muitas pessoas vagueando sem propósito, não sabem por que existem, não sabem para que nasceram, e não sabem de onde vieram, ou sequer para onde estão indo. Estão apenas aqui. Como diz lá o cantor secular, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Onde você está aí? Não sei, vou ver onde que vai dar isso. Por isso o corpo de Cristo precisa de líderes, homens e mulheres, pessoas que atuem como pais e só depois como pregadores e de fato líderes. Diga para a pessoa do seu lado, você é um líder. Olha aqui para mim, aqui dentro todo mundo é ministro, lá fora todo mundo é um missionário. Aqueles que não foram devidamente gerados, estou caminhando para o fim, esperados e celebrados, quando vieram a este mundo, no mundo natural andam com o espírito de órfão, porque talvez não foram desejados, almejados, projetados, esperados, aguardados. Talvez, aliás, foi um grande desafio, porque eu e você talvez vieram sobre essa terra. Foi situações que podem ter desencadeado muitas dores, inclusive dentro da sua família. Infelizmente, muitas pessoas e líderes ainda andam com orfandade, mesmo que tenham sido adotados na família de Deus. Escute isso, líderes com espírito de órfãos são limitados na sua capacidade de fazer discípulos e também de maximizar o seu propósito na vida. Queridos, esse é o grande nó na nossa sociedade, pois sem esses pais a sociedade receberá o significado da maldição encontrada lá em Malaquias. Projete Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 diz: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos seus filhos aos, presta atenção, para que eu não venha e castigue a terra com, igreja, o espírito de orfandade é talvez hoje a maior maldição sobre a terra, e será necessário muitos pais com grande profundidade e muita autoridade, para quebrar e reverter esta maldição, e assim perpetuar a bênção, que vai durar de geração a geração, sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Será que o reino e filhos podem contar com os pais que estão aqui nesta noite desta geração? Amém ou não amém? Quarto, o espírito de orfandade tenta medicar a sua dor interna por meio de estímulos físicos. Vou repetir. O espírito de orfandade tenta medicar a sua dor interna por meio de estímulos físicos. Presta atenção, a ausência de aprovação criou comportamentos destrutivos e também criou vícios.
Aqueles com espírito de orfandade estão tentando reprimir seu buraco, seu vazio existencial por meio, por exemplo, do trabalho, por meio de idas e vidas em relacionamentos, por meio de sexo na gratidão, ou na, deixa eu colocar essa palavra com mais clareza, na gratificação física, no narcisismo ou na sua própria indulgência. É uma autocompensação. E quanto mais se entrega aos prazeres, mais viciados se tornam, e maior se torna o vazio em seus corações. Agora, o filho aceito, o filho amado e bem resolvido em Deus, caminha na alegria e na presença do Senhor, que lhe dá o conforto. Filhos amados se deleitam na presença e no amor do Pai como fonte da sua força. Eles entendem que baseiam a sua segurança e autoestima, escute, em qualquer coisa ou pessoa? Não, porque isso não vale a pena. Colocar a sua autoestima, a sua força em coisas ou pessoas é você construir a casa sobre a areia. Ei, a sua força, a sua autoestima e segurança tem que estar em Cristo. Tudo aponta para a cruz. E por fim, quinto e último, o filho não afirmado usa as pessoas como objetos para atingir os seus objetivos. Essa é a natureza de um órfão. Ele ou ela não tem amigos, ele ou ela não consegue manter relacionamentos a longo prazo, porque a prática usual é de usar as pessoas. Pessoas e até líderes sem aprovação paterna são impulsivos, nunca satisfeitos e até se tornam abusadores e manipuladores daqueles que estão aos seus cuidados. Ou seja, amam e aceitam, desde que sejam úteis, pois não sabem amar de maneira incondicional. Por exemplo, há um tempo atrás uma pessoa chegou até a mim e disse: pastor, mas por que você continua insistindo com o fulano? Pois você sabe que o fulano fala mal de você o tempo todo. A sua cabeça está no prato e na mesa o dia inteiro. Eu disse simples: porque eu amo é a vida do fulano em Cristo Jesus, e não o que ele fez para mim ou contra mim. Eu já sei quem eu sou bem resolvido em Deus. O que eu estou procurando é exercer a paternidade na vida do fulano, e não receber a aprovação, a aceitação ou o serviço do cicrano. Ou seja, precisamos saber amar as pessoas de maneira incondicional. Aliás, diga para a pessoa do seu lado, para me concluir e ela acordar. Diga assim: eu decido te amar de forma incondicional. Então olhe para mim. Então você não precisa de performance para você ter o meu amor de pai espiritual. Escute isso: sempre que nós inferiorizamos as pessoas, nós as manipulamos com palavras, ameaças e tudo que for necessário, simplesmente para conseguir o que queremos. Mas filhos amados, estes servem as pessoas para as abençoá-las. Filhos amados, eles não usam as pessoas, mas eles servem as pessoas e as liberam para que cumpram o seu destino e o seu propósito sobre a terra. Você recebe essa palavra da fé? Então se coloque de pé, porque eu concluo lhes dizendo algo. A segunda parte, sem ser no próximo, no outro domingo eu concluo ela com você. E os próximos 5 outros pontos são tão fortes quanto esses. Mas eu quero nesta noite concluir isso lhe dizendo: se hoje você se levanta e se posiciona contra todo espírito de orfandade, seja contra a sua vida ou dos seus filhos, inclusive seja eles, agora eu digo, biológicos, de coração, espirituais, ou que você assumiu, porque quando você entrou nesse relacionamento, eles já lá estavam.
Eu quero dizer para você que hoje nós vamos orar junto e vamos vencer todo espírito de orfandade juntos nesse lugar.